Alô, Olá, boa boa noite. noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Silvana? Eu tô, e você? Eu, Você tá legal mesmo? eu tô bem, tô cansada, mas tô bem. E vocês? Tudo na paz. Que bom, que bom. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Ó, já entrou uma galera aqui, doutor. Já, já estão chegando? Opa, 20 pessoas já. Boa E aí, tudo bem com noite. você? Comigo tudo, doutor? Muito frio aí? Não, esquentou, mas a previsão é de esfriar novamente. Essa oscilação É, aí, sabe? Mas hoje esquentou um pouquinho. aqui esquentou um pouquinho também, estava muito frio. Semana passada tava de bater o queixo, mas essa semana tá tranquilo. Uhum. Boa noite, pessoal. Para quem tá aqui pela primeira vez, meu nome é Catarine Souza, represento a Baiduca junto com a Ana Beatriz Queiroz. Temos aí essas conversas que a gente deu o nome de Doutor Me Explica, né, doutor? É, Esse papo a cada 15 dias. E hoje, doutor, o papo é bem diferente de tudo que a gente já conversou, né? precisa variar um pouquinho, né, Catarina? Precisa. Não dá para ficar falando sempre da mesma coisa, né? Mas eu achei bem interessante o tema do nosso papo hoje. Posso ler o tema da nossa live, Claro, doutor? claro. O tema da nossa live hoje é cursos sobre autismo, fato ou fake? Doutor, e aí? Primeiro, quando a gente fala de curso sobre autismo, o senhor vai falar de cursos voltados mais para médico, para profissionais? Me fala um pouquinho o que o senhor pensou. Não, primeiro eu quero te dizer por que que me ocorreu falar sobre isso. Perfeito. Então, é assim, eu sou um sujeito que não tenho muito acesso às redes sociais. O acesso que eu tenho é muito restrito. Então, onde eu transito? Transito no Instagram, eu aprendi a mexer mais ou menos com ele, tenho o hábito de todo dia dar uma olhada no que está acontecendo no meu Instagram e no Instagram de um modo geral. Uhum. Eu tenho também um canal no YouTube. Frequento menos, mas procuro no YouTube coisas relacionadas a essa matéria que a gente está discutindo. Perfeito. O que chamou minha atenção nos últimos poucos anos? O Uhum. número enorme de cursos que são oferecidos na rede social, nas redes sociais. E possivelmente, se eu transitasse pelas outras, provavelmente encontraria mais coisas ainda a respeito desse assunto. E aí eu comecei a pensar nisso, Catarina, porque esse tipo de informação que eu acho fundamental, eu acho que esse é um ganho extraordinário que a internet trouxe, porque ela democratiza a informação. Uhum. Por outro lado, democratiza a desinformação. Exatamente. E aí eu me coloco, você vê, eu sou uma pessoa que, bem ou mal, transita por essa coisa do TEA, TDAH, há muitos anos. E, bem ou mal, eu acabo conhecendo um número grande de pessoas que transitam pelos mesmos lugares. Quando você encontra as pessoas em congressos, em trabalhos publicados, em aulas que esse pessoal, ou parte deles, dá em instituições. Então você acaba conhecendo um pouco boa parte dessas pessoas. Mas o que me chamou muito a atenção é que grande parte das pessoas que oferecem esses cursos eu não conheço. Então, Uhum. o que me passou pela cabeça? Se eu sou um pai de uma criança que recebeu esse diagnóstico, ou se eu sou um pai que desconfia que meu filho possa ter uma dessas condições que agora são prevalentes nas redes públicas, né? E aí não é só TEA, né? Quais são os mais falados hoje? TEA, TDAH, funções executivas.
e coisas semelhantes a isto. E aí me pergunto, como que eu, pai leigo, que quero informações, vou dar uma garimpada na internet e vou escolher quem? Qual dessas pessoas merece o dinheiro que eu vou investir, o tempo que eu vou dedicar, e eu estou esperando que eu tenha muita informação adequada. Então, eu ficaria perdido. Pai, leigo, procurando na internet um curso para que eu conheça mais TDAH, TEA, dislexia, ou sei lá, que outras coisas. E aí me ocorreu exatamente isso, discutir um pouquinho como que talvez você possa minimamente peneirar aquilo que é adequado e aquilo que é fake. Perfeito. Quando eu digo fake, eu estou dizendo exatamente, é alguém que está trazendo uma informação que não é totalmente adequada, que não tem substrato científico robusto. E quem é essa pessoa? E se você der uma viajada pelo Instagram, você encontra coisas do tipo uma parente próxima de uma criança TEA que descobriu um jeito de fazer com que essa criança saia rapidamente de crises de desorganização e dá um curso. Não só dá um curso, vende uma apostila. Ah, meu pai começa a me dar coceira. Então, não só vende uma apostila, vende vídeos. Então você tem familiares próximos que, bem ou mal, tiveram sucesso ou acham que têm sucesso com uma determinada coisa, e por que não divulgar isso? Algumas dessas pessoas, eu tenho a certeza absoluta de que têm uma intenção ótima, no sentido de, olha, eu consegui resolver um problema desse jeito, quero compartilhar com você. Perfeito. Mas quem vai buscar essas pessoas tem que ter muito claramente o que ele está buscando. Então, eu estou buscando alguma coisa muito pouco formal, vindo de um leigo que teve uma experiência boa. Não. Eu estou buscando uma pessoa que há 30 anos trabalha com isso, que trabalha numa instituição reconhecida no Brasil e fora daqui. Ou não, eu quero saber pesquisa. Eu não quero saber o que eu faço com meu filho quando ele fica completamente desorganizado. E eu sou uma pessoa que eu gosto de conhecer a fundo esse assunto. Eu quero um pesquisador de laboratório. Mas se você vai procurar algo que te possibilite você ter um comportamento mais adequado no cotidiano, possivelmente a experiência de um pesquisador que só trabalha em laboratório não vai ser muito útil para você. Então, é um pesquisador maravilhoso? Sim. Tem alguma experiência clínica? Não, nenhuma. E eu, obviamente, não vou citar nomes aqui, não seria nem o caso, mas eu Perfeito. tenho um monte de gente com os quais eu trabalhei, inclusive, muito proximamente, que não viram nunca um autista de perto. São pesquisadores que usam uma metodologia muito adequada, mas que aí, de repente, aparece dando um curso sobre procedimentos que dizem respeito a como você manipula determinadas coisas do teu cotidiano. Eita. E aí é a tal história, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, Exatamente. o que eu recomendaria para esses pais ou pessoas que querem procurar locais adequados para o tipo de informação que estão procurando? Façam um levantamento dessa pessoa. Ah, tem uma tal de Catarine que está dizendo que o ABA que eles aplicam. Quem é essa tal de Catarine? Quer dizer, vou lá, como é que eu vou encontrar você? Tem muito jeito. Um jeito é, Exato. primeiro eu dou uma
pesquisada geral na internet. Põe o teu nome lá e dou uma busca no Google. Não é algo muito científico, mas pode me informar muita coisa. De onde você vem, onde você mora, que graduação você fez, que pós-graduação você fez. Você está ligado ou não a alguma instituição. Você é um livre atirador que está isolado fazendo isso. Daí eu posso entrar, por exemplo, na plataforma Lattes. Ah, paramos aí. Não Que é para. uma plataforma. Calma. Plataforma Lattes é a plataforma no Brasil em que todos os indivíduos acadêmicos têm o seu nome, o seu currículo, o que ele já fez, que trabalhos ele tem, que teses ele já orientou, tem tudo, tem toda a tua vida lá. Perfeito. Então, essa tal de Caterine tem o nome dela na plataforma Lattes? Não, não tem. Bom, não significa que você não seja ótima, significa que você não é acadêmica. Então, você começa a saber, essa pessoa quer mais um canal interessante? Wikipédia. Grande parte das pessoas do Brasil já são verbetes da Wikipédia. Perfeito. Então, entra na Wikipédia, põe lá, José Salomão, tem verbete? Tem. E fala o que é a respeito desse cara. Então, aí você já começa a ter uma noção boa, assim, essa pessoa é acadêmica, ela tem currículo Lattes, e tendo currículo Lattes, eu abro lá o teu currículo e sei que cursos você fez, onde você se especializou, que coisas que você andou publicando, tudo. Então, aí eu passo, não, essa pessoa existe, ela é acadêmica, ela trabalhou exaustivamente nos últimos 6, 10, 12 anos com determinada coisa. Então, em tese, é uma pessoa confiável. É certeza que é? Não, não é certeza. Essa tal de Caterine pode ser uma vigarista que tem um currículo, mas que nesse momento quer ganhar dinheiro falando de coisas que ela não conhece bem. Exatamente. Mas você já começa a ter mais formas de avaliar se vale a pena seguir um curso que você está promovendo ou não. Uhum. Então, o que eu costumo dizer para as pessoas? Não entre de cara num curso antes de saber quem é a pessoa, que formação tem, em que instituição trabalha. E aí eu começo a ter minimamente informações a teu respeito. E aí eu vou ver o curso que você está oferecendo. É compatível com a tua vida acadêmica? Sim. Não, não é. Não é compatível. Você é ótima em ideia, não sabe nada sobre investimentos e está dando um curso sobre investimento no mercado de capitais. Não vou te seguir. Não vou fazer esse curso. As chances de eu não ter ganho é muito grande, porque não é a tua área de competência. Tá, tem uma pergunta aqui, ó. Mas acadêmicos têm experiência, tem mínima experiência clínica? Nem todos. Aquilo que eu falei. Quem são esses grandes especialistas pesquisadores? Pode ser um pesquisador que passou 30 anos da sua vida fazendo pesquisa de laboratório em rato autista. Existe rato autista? Existe. Existe o correlato daquilo que a gente chama. Ele é ótimo nisso. O trabalho dele ganhou o prêmio Nobel. Mas isso que ele faz se aplica ao teu filho? Talvez não. Ou talvez eu vou seguir um pouco esse sujeito, porque eu tenho interesse mais profundo nas bases neurofisiológicas do TEA. E esses experimentos que o sujeito faz e publica podem me ajudar a entender melhor. Então, tudo. A gente volta para o começo do que eu falei. O cara pode ser ótimo, mas o curso que ele está te oferecendo tem que ser compatível com aquilo no qual ele é muito bom. Então, na minha visão, o
homem de laboratório que trabalha muito e muito bem com pesquisa experimental não é necessariamente a melhor pessoa para me ensinar como proceder no cotidiano do meu filho, que tem crises de desorganização que eu não consigo controlar. Perfeito. Então, eu vou procurar alguém que pode não ser acadêmico, mas que tem uma experiência reconhecida nessa área. Então, o senhor está usando aí uma expressão, o senhor acabou de falar experiência, depois o senhor falou aí mais de uma vez, tanto tempo de carreira, 10 anos de atuação, tantos anos. Isso está me fazendo pensar, né, doutor, que assim, não tem como ser muito bom em pouco tempo. Não, O que eu estou querendo dizer é, e longe de querer desqualificar os profissionais que acabaram de sair da sua formação, não é isso. Mas uma coisa é um profissional que está... Quanto tempo o senhor atende, doutor? 50 anos, mais ou menos. Só Não, 50. mas isso não dá uma medida da competência. Então, tá, Você ok, pode, mas o que eu... você É, pode durante 50 anos fazendo só bobagem. e pronto. Mas é um dado que vale a É pena. uma variável que precisa Sim, considerar. O que eu estou querendo dizer, sim. eu acabei uma especialização, saí da graduação, acabei uma especialização, e a experiência que eu tenho é exclusivamente a experiência que eu tive acadêmica com atendimento lá na clínica do curso de especialização, no curso de graduação. Opa, isso fala da minha estrada cuidando desse assunto, cuidando dessa população. Olha, vamos levar isso para uma área mais específica. Vamos para a área médica. Se eu tiver um problema sério de saúde e eu tiver que procurar um profissional para me atender, se eu puder escolher, eu não vou escolher o recém-formado. Pode ser bom esse cara, ele pode ser bárbaro, mas eu estou partindo do princípio de que eu gostaria que uma pessoa com um pouco mais de experiência pudesse me orientar. Então, esse é um dos aspectos que eu tenho que ver? Sim, claro. Sim. Eu me formei o ano passado e agora já estou dando um curso. Pode acontecer de ser muito bom? É raro. Eu trabalhei em universidade até o ano passado, né? Vários alunos que eu acompanhei hoje estão dando curso na internet. E vou te dizer uma coisa, e muitos deles foram péssimos alunos. Eu adoro Pois a é, autenticidade do eu senhor. posso falar, Caterina, eu posso falar isso porque eu não vou nomear os caras, né? Sim, Mas eles claro. sabem do que eu estou falando. Se alguém tiver ouvido, eles sabem do que eu estou falando. E hoje mesmo eu vi 2 ou 3 deles falando na internet como grandes mestres dessa disciplina. Ai, que medo, né? Então, assim, do que eu conheço esse pessoal, dificilmente o curso que eles estão te oferecendo é alguma coisa que vale a pena. E tem outras coisas que você tem que olhar também, como quando você compra alguma coisa na internet, né? Por exemplo, o que é muito barato desperta alguma dúvida. Então, para você ter uma ideia, no final do ano passado, um dos cursos que estavam sendo oferecidos era sobre TEA e TDAH. O preço do curso era alguma coisa em torno de R$ 300, mas na Black Friday era 40. Eita, Bom, você acha que eu vou fazer um curso que está sendo oferecido na Black Friday por qualquer preço que seja? Então, assim, isso levanta, evidentemente, a suspeita de que, opa, que história é essa, né? Um curso que já é barato, que é mais barato ainda na Black Friday. Ou é um curso que é muito barato e eu posso pagar em 24 vezes? Não desmerecendo, mas eu levantaria suspeita sobre isso. Da mesma forma que se eu for comprar alguma coisa no mercado direto, se a oferta for muito boa demais, eu fico em dúvida se realmente aquilo é
vale a pena de eu investir meu dinheiro naquilo. Sim, Então, eu tenho que levar em conta quanto custa? Sim. Eu tenho que saber se aquilo está dentro da coisa do mercado. E outra coisa, né? Não vamos deixar de levar em conta que a gente está vivendo um momento em que há uma imensa procura por essas coisas, porque você está vivendo um momento em que explode o número de diagnósticos de TDAH, explode o número de diagnósticos de TEA, de dislexia e tal, né? E eu não tenho dúvida que algumas dessas pessoas estão se aproveitando disso exclusivamente com finalidades ou de aparecer ou financeiras. sim. Até Então, porque os convênios passaram a cobrir esse tratamento há quanto tempo, doutor? Basta ver aí o tempo que os convênios começaram a cobrir esse tipo de tratamento e o boom nos cursos, né? eles ainda resistem muito, né? Mas hoje, grande parte deles está pagando pelo menos parte desses tratamentos que são extremamente caros, né? Exato. Então, a gente está vivendo um momento em que, eu não tenho dúvida, né? Esses temas que são muito prevalentes estão sendo explorados por determinadas pessoas. Mas eu quero deixar claro o seguinte, né, Catarina? Eu não estou demonizando os cursos que são oferecidos na rede. Eu posso te citar profissionais muito reconhecidamente capazes que estão aí oferecendo cursos com a finalidade realmente de distribuir melhor esse tipo de conhecimento. O grande problema é você poder decidir quais dessas pessoas são confiáveis. Você vive um momento em que, hoje, se eu quiser, eu peço para o chat GTB, lá, seja qual for, escrever um livro sobre autismo. Eu posso ser um ignorante total. E se você já fez essa experiência, ele te dá um texto que é maravilhoso. Exatamente. E aí você sai por aí publicando trabalhos, publicando livro, etc., sem nunca ter visto essa patologia. Então, hoje a gente discute, inclusive, isso, né? Como é que a gente vai lidar com essa coisa da inteligência artificial, que, inclusive, se você pedir, faz pronta uma apresentação em PowerPoint. Aham. Então, na verdade, você está chegando no momento em que essa coisa de você diferenciar quem é confiável, quem não é, cada vez mais difícil. Assim, afunilar tá muito desafiador. Sim. Afunilar tá muito desafiador. Doutor, tem uma pergunta aqui. Qual o curso mais indicado para quem está começando? Para quem está começando, aí para mim tá meio embaçado. Eu acho que para quem está começando nesse universo, aí, do que eu entendi aqui é TEA. Porque para mim embaçou e eu esqueci meu óculos no consultório. Então, eu volto para perguntar o que eu falei no começo, Catarina. O que essa pessoa quer saber? Ela Perfeito. quer ter uma ideia geral do que é o TEA. Talvez o melhor não seja um curso, talvez o melhor seja uma publicação. Ah, eu acho que eu comecei a conseguir aqui estudar sobre TEA. Então, tem mil jeitos, né? Um jeito qualquer. Você tem hoje publicado no Brasil centenas de coisas muito boas a respeito de TEA. Hum. Você tem Aon- coisas. Fala, Pode falar. E aí, aonde eu encontro essas coisas, doutor? na internet. E aí você vai ter que fazer uma revisão daquilo que aparece. Que editora fez isso aqui? É uma editora que tem, eh, que tem anos de existência e que é confiável. Quem é o autor desse livro? E aí Perfeito. você volta para aquela coisa que a gente falou. E vou atrás de saber quem é esse cara. Alguns livros têm uma resenha quando oferecem para o leitor. Dá uma lida na resenha. É isso que você quer? Tem livros que são publicados especialmente para pais
em que o diagnóstico é recente. Tá? Tem livros que são na base de as questões mais frequentemente perguntadas. Eu tenho um livro que eu publiquei algum tempo atrás, chama 100 dúvidas sobre o autismo. São 100 perguntas e respostas. O que é a TEA, o que causa, características, direitos que ele tem, como proceder para conseguir que o plano pague. Tem um monte. Esse é um livrinho. Tem um monte de livros. Precisa fazer curso para isso? Não, não precisa fazer curso. Eu acho que tem um jeito mais barato, mais eficaz. Leva o livrinho para casa, dá uma olhada. Restaram dúvidas e eu quero me aprofundar mais. Eu tenho ótimos livros em português sobre TEA. A literatura brasileira é muito rica nesse ambiente. E o que eu estou falando com TEA vale para o TDAH, vale para a deficiência intelectual. A gente já tem uma literatura muito bem constituída no Brasil. Eu acho que depende muito de como as pessoas têm acesso à informação, né? Para algumas pessoas o livro é mais fácil, para outras um audiolivro é mais... Enfim, dentro das tuas características, procura, porque está cheio de coisa boa publicada. Eu quero me aprofundar um pouco mais. Eu tenho pais, vários pais, que resolveram fazer pós-graduação em ABA. Pronto, essa é a próxima Então, pergunta aqui. mas não para ser terapeuta. Ela não quer ser terapeuta. Ela quer conhecer as bases do ABA para poder, no cotidiano, aplicar isso. Perfeito. Vale a pena? Se você tiver tempo, dinheiro, disposição, sim. Tem uma pergunta exatamente assim. E os cursos de aba? Dá até medo. O que o senhor acha? Tudo o que eu falei vale para a ABA, vale para a TEA. É tudo a mesma coisa. Quem é que está oferecendo esse curso? Está ligado a alguma instituição acadêmica? Quando está ligado, em tese, te dá um pouco mais de segurança. Mas tem gente fora da vida acadêmica que também, sim, você vai ter que fazer. Agora, o que eu sempre costumo dizer? Se você tem um médico que acompanha o teu filho, e eu estou interessado em fazer um curso, eu perguntaria para o meu médico o que ele me aconselha. Porque Perfeito. se esse cara for bem informado, ele vai apressar muito a tua escolha. Claro, tem o viés dele, mas teoricamente ele é um sujeito que conhece bem mais essa área do que você. Sim. Então, eu acho que assim, o teu médico é de confiança. Que tal perguntar para ele? Olha, doutor, eu ouvi falar que em São Carlos tem um trabalho muito bom. Ele vai te dizer, não, é verdade. Enfim, é um centro de estudo muito importante. Então, o seu médico pode ser o seu conselheiro nesse aspecto. Perfeito. Perfeito. E aba é de assustar mesmo. Daí entra um pouco naquilo que a gente trabalha, a aba é de assustar. Porque essa área, sim, precisa de tempo e de muito estudo, muita aprendizagem para conseguir dizer, olha, eu dou conta de ensinar outra pessoa a fazer, porque eu sei Claro, fazer, claro. né? Uma coisa é você ser informado a respeito. Exato. Outra coisa é você aplicar de forma adequada essa ciência. Então, por Exatamente. exemplo, eu convivo com o ABA há muito tempo, mas eu não tenho ideia como aplicar o pouco que eu sei no cotidiano de uma criança. Perfeito. Conhecer é uma coisa, ser capacitado a usar isso como uma técnica adequada é outro departamento. Exato. E é muito bom o senhor falar isso, doutor, porque assim, ó, é isso, o senhor está convivendo com a aba há quanto tempo? Pois E é, aí, separar Lé de CRE é fundamental, né? Exato. e a gente ouve coisas do tipo, né? Você usa aba, eu uso um pouco de aba, um pouco não sei do que e um pouco não sei do que. Eu não
Como se Eu fosse sou, uma salada, né? é, eu não sou capacitada, mas eu uso, né? Agora, a semana passada, uma criança que precisa de várias horas de terapia por semana, pela idade, teoricamente, o Denver é melhor para ela. E a cidade em que ela vive, aqui perto de Campinas, uma TO falou para a família que ela não é capacitada, mas ela vai usar um pouco de Denver com a criança. Como assim? Como assim? Como é que eu aplico um pouco de Denver numa criança não tendo sido capacitada para o uso dessa coisa, né? Desse método? E assim, ainda é admirável ela reconhecer, né, doutor? Porque muitos profissionais teriam uma postura completamente oposta. Não, eu aplico e me dá aqui que eu sei Sim, fazer. sim, Sabendo que não sabem, sim. né? Que é um outro dilema que os pais passam frequentemente, né, Caterine? Quer dizer, Exatamente. como é que eu posso ter certeza que aquilo que está sendo feito com meu filho é o melhor que pode ser feito, né? Exatamente. Então, muita gente hoje já pede a certificação para os profissionais. E eu acho que é o direito que os pais têm mesmo. Exato. É um Quer dizer, caminho. É outro filtro, né? sim, a sua clínica faz ABA, sim. Posso ver a certificação? Né? Para médicos isso não acontece porque, não sei por quê, é a única profissão do mundo que pendura o diploma na parede. Eu acho isso um absurdo. Eu também tenho o meu pendurado, porque é tradição, né? Mas isso quem falou foi um cara numa sessão de piadas, né? Ele estava dizendo assim, por que que médico é o único profissional que pendura os seus diplomas? Mas tem essa vantagem, né? Você não precisa me perguntar, se olha na parede e Uhum. acreditar Tá lá. que está lá escrito, né? O cara tem diploma, foi formado em tal ano. Então já é algum indicativo de alguma coisa, né? As, Exatamente, porque nesse mundão clí- maluco dá para encontrar de tudo, né, doutor? então, as clínicas habitualmente não têm isso, né? A certificação pendurada. Sim. Doutor, tem uma pergunta aqui que não tem relação direta com isso, mas deixa eu aproveitar, já que a pessoa está aqui. Doutor, com qual idade dão laudo para TDAH? Olha, eu odeio essa palavra de laudo. Então vai Eu me acho explicar. horrível. Então Não, eu acho primeiro me, horrível, então me porque explica assim, primeiro por quê. não. Eu tenho duas crianças laudadas da minha classe. Meu Deus do céu. Ah, eu tenho que laudar uma criança, senão eu não posso permitir que ela tenha uma T em classe. Como laudar uma criança? Eu tenho que ter um relatório, você pode chamar de laudo, o que você quiser, dizendo o que ela tem. Mas chamar a criança de uma criança laudada, que a diferencia da outra que não é laudada, acho que não tem sentido, é desumanizar a criança, não faz sentido. Mas discutir quando que você fecha o diagnóstico de TDAH é um outro problema que a gente precisa falar durante algumas horas. Por quê? Não existe critério definido para diagnóstico de TDAH. O mais próximo que a gente tem é o que o DSM propõe, que é um critério diagnóstico descritivo, mas que faz perguntas do tipo assim: o seu filho se levanta frequentemente durante uma refeição? O seu filho interrompe a sua fala antes de você ter terminado? O seu filho esquece frequentemente material escolar? E por aí vai. E aí você já tem um grande problema. Você depende da resposta de uma pessoa e você depende de uma outra coisa que chama frequentemente. Uhum, Porque tudo é assim. Ele levanta frequentemente, ele interrompe frequentemente. O que é frequentemente? É perfeito. 10 vezes por minuto? É uma vez por dia? É 4 vezes por semana? O que é frequentemente? Outra coisa,
Uma mãe de 50 anos com um filho de 7 tem uma avaliação totalmente diferente de uma mãe de 22 anos com um filho de 7. Por quê? Por razões óbvias. E quando você faz um questionário para os professores, pior ainda. Quer dizer, eu costumo dizer assim, se você faz um questionário desse tipo, numa classe em que a professora tem 52 anos de idade, vai se aposentar daqui a um mês e meio, está de saco cheio de dar aula, metade da classe dela é imperativa. Que dó, né? Agora, você faz a mesma coisa na mesma classe com uma professora cujo primeiro emprego começou há 3 meses. Menos de 10% são considerados imperativos. Por quê? Porque você tem um critério subjetivo. Então, para quem perguntou, não existe critério definido para. Então, como que o médico faz? Ou como deveria fazer? Ficar discutindo se é TDAH ou não sei se é uma coisa que vale a pena. O que eu costumo discutir melhor? Há evidências de que ele se movimenta mais do que se iria se esperar pela idade? Há evidências de que ele é mais desatento do que se iria se esperar pela idade? Então ele tem hiperatividade com distúrbio de atenção. Chama TDAH ou não chama. Se você precisa de um laudo, você pode transferir isso para o laudo. Então, assim, Joãozinho tem sinais que indicam a presença do TDAH. Quando que isso fica mais evidente? 5, 6 anos de idade. Por quê? Por que não antes? Porque, principalmente, se for um menino, se ele não for hiperativo por volta dos 3 anos, procure um médico que deve ter algum problema. Quem já teve filho sabe do que eu estou falando. Quer dizer, o que é o paradigma da criança típica dessa idade? Agitado, procurando, explorador, não para quieto, muda de atividade a toda hora. Você manda pegar uma coisa e esquece no meio do caminho. Ele tem TDAH? Não, ele tem 3 anos de idade. E eu tenho que esperar um pouco mais. Mas qual é o problema que a gente está tendo hoje? Mudou o conceito de medicação de criança com distúrbio de atenção. Que até então, há pouco tempo atrás, dizia-se que os medicamentos que você usa normalmente no TDAH devem ser prescritos, quando necessários, a partir dos 6 anos de idade. Baixaram para 5. E tem criança de 4 anos tomando Ritalina. Então, Então, a gente agora volta para uma coisa que põe em risco a saúde dessa criança. Aos 4 anos é muito difícil você fechar um diagnóstico de distúrbio de atenção. A gente não tem ideia sobre o que acontece no cérebro dessa criança tomando metilfenidato tão cedo. E é um uso quase que indiscriminado hoje em dia. Então, tem que tomar um extremo cuidado. Então, quando que eu acho mais possível você fechar um diagnóstico? Por volta de 5, 6 anos de idade. perfeito. Então, o senhor estava falando aí, eu vou dizer o que eu pensei aqui, tá, doutor? No filtro de buscar profissionais que vão atender. Você viu o que apareceu aí? Tem uma mãe de 52 anos com um filho de 7. Então o filho dela é imperativo. Com certeza. Então, ela já botou kkk aqui, então. Tá, então assim, ó, voltando para o tema da live, o profissional que a gente vai buscar na internet aí dos cursos, é comum a gente encontrar esse profissional apresentando alguma coisa, falando sobre o assunto. E, doutor, para mim é tão claro nas nossas conversas que quando tem uma pergunta aqui, o raciocínio ele é simples, ele é objetivo, mas ele também é uma informação que deixa o outro capaz de levar essa informação para a vida e voltar diferente.
Não é uma informação que a resposta tá ali e deixa depois a pessoa confusa, com um monte de pergunta. Tá, ele respondeu essa, mas e essa? E essa? O profissional, quando ele tem... Não quero ser mal educada aqui, mas assim, quando o profissional tem competência naquilo que ele faz, a informação chega de um jeito que você sai diferente da experiência. Então, buscar esses profissionais, olhar esses profissionais apresentando o que eles vão entregar, também é um filtro. Porque olhar para as nossas conversas, doutor, é isso. Todo mundo sai daqui das nossas lives dizendo, essa é a minha informação que eu vou levar para a vida e vai mudar o jeito que eu olho para a situação. Ou seja, é isso, compartilhou, veio para a ponta. E faz toda a diferença no jeito que eu vou lidar com o meu filho, o jeito que eu vou atender, o jeito que eu vou comunicar, conversar com os pais do meu paciente, enfim, muda, né? Então, Catarina, eu já falei isso com você. Se você vai numa consulta médica e não entende nada do que o cara falou, a culpa é dele. Por mais limitada que você possa ser, você tem que sair de uma consulta muito bem informada sobre tudo que te foi dito. Exato. Então, mas aí você entra num outro aspecto que é, tem profissionais excelentes que são péssimos comunicadores. Eu acho que isso é uma coisa que você tem que levar em conta. Quer dizer, não adianta você ser acompanhada por um médico que você sai de cada consulta sem saber o que o cara falou, né? E alguém te pergunta, mas por que mandou fazer aba? Ah, não sei. Mas o que é o aba? Não sei, ele mandou, eu estou fazendo. Então, eu acho que assim, tem que haver um esforço por parte do profissional, médico, psicólogo, fisioterapeuta, de se fazer entender pelo seu cliente. Exatamente. Existem limites. Tem profissionais que não conseguem e tem pais que não conseguem, que são limitados na forma como entendem as coisas e aí, eventualmente, o comunicador é muito bom, mas o receptador é péssimo. Mas essa não é a regra. Qual é a Exato. regra? A regra é que você tem que sair da consulta com o seu pediatra, ginecologista, fisiatra, entendendo o que o cara te falou. Compete a ele se fazer entender. Eu acho que isso faz parte da nossa profissão, Catarina. Quer dizer, Exato. não tem jeito. Eu tenho que me comunicar com essas pessoas, porque eles, mais do que ninguém, têm que saber o que está sendo proposto para o filho. Exato. Acabou aquela história assim, o médico sou eu, você faz o que eu estou mandando. Eu sou dessa época, em que isso era habitual. Quem é o médico aqui? É a senhora ou sou eu? Acabou isso aí, né? Acabou o conhecimento, hoje está espalhado pelo mundo. Exato. Então, eu perdi essa autoridade, né? Não tenho mais isso. Até porque tem gente que chega no meu consultório com dados sobre a condição do filho mais novas do que as que eu tenho. Porque eu Perfeito. tenho que me preocupar com um monte de coisas. Mas você tem que se preocupar com o problema do teu filho. Então é uma síndrome rara, que só tem 4 casos no mundo. Não faço ideia do que é isso. Mas você me traz o material. Eu tenho essa experiência toda semana no consultório. Doutor, eu queria ouvir a sua opinião. Nós fizemos um exoma e deu alteração no gene, não sei das coisas, é síndrome não sei do quê. O senhor já ouviu falar? Não, nunca ouvi falar. Me dá uma semana que eu vou atrás disso e a gente volta a discutir. Então, eu também aprendo com meus pacientes. Perfeito. Tem que haver essa troca, Caterine, né? Sim. É uma Sim. troca, claro. Sim. Deixa eu resgatar aqui, doutor. Tem uma pergunta que alguém pediu aqui. Doutor, responde a minha pergunta, por favor. Por favor, doutor, responda a minha pergunta. E o transtorno de desenvolvimento múltiplo e complexo? Não tem a ver com a nossa live? Pessoal, para quem está aqui pela primeira vez, às vezes a gente tem tempo e aí a gente responde as perguntas, ainda que elas não estejam relacionadas diretamente com o tema, né, doutor?
Então, mas aí depende muito de que áreas estão mais comprometidas. Tá. Então, assim, antigamente, como é que a gente chamava esses casos? Encefalopatia crônica não progressiva. Gente, que nome comprido. O que quer dizer? Encefalopatia, uma doença do cérebro. Crônica, porque ela é persistente. Não progressiva, ela não piora. Esse sujeito vai manter as dificuldades, mas não há um agravamento dos sinais e sintomas. Ok. E é totalmente diferente das encefalopatias progressivas, onde os sinais e sintomas vão piorando com o passar do tempo, algumas delas levando à morte prematura. Então, são condições muito diferentes, né? E cada vez você muda o nome, mas basicamente é exatamente isso. Quer dizer, são pessoas que têm múltiplos prejuízos, frequentemente motores, cognitivos, etc. e tal, nem sempre com uma causa identificada. Entendi. Entendi. Outra pergunta. O TDAH também não desenvolve habilidades sociais? Não, ele pode ter dificuldades sociais, mas é muito diferente do que você vê no TEA. Por que que ele pode ter problemas sociais? Pelo comportamento inadequado que ele tem. Então, ele é um cara que não, quando ele chega para conversar com as pessoas, ele provavelmente não fica muito tempo, ele tem que mudar rapidamente de tarefa, ele perde muito do que está acontecendo em termos de interação, porque ele está no mundo da lua. Ele pode ter uma compulsão de se movimentar de tal forma que ele não fica parado um minuto para fazer parte do que as pessoas estão compartilhando, mas é totalmente diferente do que acontece no TEA. O TEA não quer ter o contato social. Não é que ele não quer, para ele aquilo não é absolutamente importante. Uhum. Para o TDAH é importante, mas o comportamento dele dificulta muito a interação com seus colegas. Perfeito. Mas pode haver uma certa confusão. Aliás, é muito comum que crianças que por volta de 5, 6 anos de idade você identifique como TEA, que vêm sendo tratados desde os 3, 4 como TDAH. Gente. E por que isso acontece? Ah, Primeiro, porque essas duas condições compartilham algumas coisas em comum. Segundo, porque é muito frequente que uma esteja junto da outra. 40% das crianças TEA têm sinais de TDAH. E aí ou seja, a grande, altíssimo. não, e a grande discussão é uma comorbidade ou o TEA por si só tem dificuldades de atenção e hiperatividade. Então é uma discussão acadêmica que a gente tem até hoje, né? Ele tem as duas coisas? Normalmente eu prefiro denominá-lo com aquilo que é o mal maior. O que chama mais atenção? Ele é TEA. E a desatenção faz parte do TEA. Isso acontece muito em outras condições também. Por exemplo, TEA e síndrome de Tourette. De novo, pode ser um ou outro e pode ser os dois juntos. E aí, qual o CID que você vai ganhar? Na minha opinião, o CID referente ao mal maior. Ok. Tá claro? Isso Claro. acontece. Comorbidades em TEA são a regra, né? É muito comum. É. Perfeito. Doutor, tem outra pergunta aqui. Eu estou tentando seguir aqui a sequência. Doutor, tem uma aluna com alteração no cromossomo 15. Estou estudando o caso dela tem 2 anos. Você pode falar um pouquinho, doutor? Não precisa saber qual é a alteração. É, né? A alteração do cromossomo 15 pode ser uma deleção que causa uma determinada síndrome. Então, qual é a síndrome mais frequente? Síndrome de Prader-Willi pode ser uma coisa, Que síndrome é essa? e Angelman pode ser uma outra.
ambas relacionadas ao cromossomo 15. Então, quem falou que está estudando é médico? O que é essa Então, pessoa? aluna, ela se referiu como aluna. Então, saber quais são as características clínicas dessa criança. Perfeito. Ok. E aí tem gente aqui, é isso, doutor me indicaram, vou passar no seu consultório, mas não consigo ir para Campinas. É pertinho de São Paulo. Por que meu filho, essa pergunta é interessante, por que meu filho, X frágil na infância, interagia bem e agora, já adulto, não quer ter contato social, ficando agressivo? O X frágil, normalmente, ou em geral, tem ou autismo ou um autismo atenuado. Então, de novo, pra você ter uma ideia como é comum essa associação, na minha opinião, o único exame de laboratório que é obrigatório em crianças pequenas com suspeita de TEA é pesquisa de X frágil. Mas isso que ela está contando é a regra do X frágil, né? Então, se ele tiver não só dificuldade social, mas tiver estereotipia, dificuldade de contato visual, etc., ele é um X frágil autista. As Entendi. pessoas não pensam, às vezes, erroneamente, assim, eu sempre achei que ele era autista, mas não, ele é X frágil. Não. Ele é X frágil e tem um comportamento que permite o diagnóstico de autismo. Uhum. O que é muito comum no X frágil, que não é autista. Distúrbios sociais, extrema hiperatividade, que lembra muito o autismo, mas não tem tanto comprometimento social. Agora, tem X frágil positivo? O CID dele é X frágil. Mas se ele tiver comportamentos que permitem o diagnóstico de autismo, o tratamento dele é como se ele fosse autista mesmo, Perfeito. independentemente de ele ser X frágil. Perfeito. Perfeito. Doutor, eu acho que eu consegui olhar todas as perguntas. Acho. Doutor, alguma observação sobre os cursos fato ou fake que o senhor gostaria de falar que eu não perguntei? Não, Caterine, acho que a gente passou por alto por aquilo que me parece mais importante, quer dizer, chamar a atenção para a importância de você fazer uma avaliação o mais adequada possível antes de você seguir um desses cursos, né? De novo, pergunte para o seu médico se essa pessoa que está oferecendo o curso na Black Friday, se vale a pena. Então, procure informações. É o jeito que a gente tem hoje. Aliás, não só com relação ao que a gente está discutindo hoje, né, Caterine? Com relação às fake news que estão aí a todo instante. Isso só vai Exatamente. piorar, né? Só vai piorar. Eu acho que tem alguma pergunta aqui que eu não olhei sobre vacina como causa de autismo. Deixa eu voltar lá no comecinho. Outra Agora vez, meu Deus do céu. eu... deixa eu voltar. Agora que o senhor falou ó, não, tem o fã-clube aqui também. Deixa eu voltar lá no começo, porque eu acho que está no começo essa pergunta. Não tem relação, meu Deus. Está todo mundo careca de saber. Isso é desinformação, isso é negativismo, isso é provocar a morte de crianças desnecessárias. Tá, Isso é uma então, coisa. doutor. Tá, então deixa eu tentar, bem entre aspas, advogar para outro lado. Tá, doutor, mas o meu filho tomou vacina e depois que tomou vacina, ele começou depois da vacina, ele teve o diagnóstico. Isso. Com que idade tomou a vacina? Meu filho tomou vacina com 2 anos de idade. Tá. Qual é a época em que o autismo começa a ficar mais evidente? Não sei, doutor, mas para mim é isso. Meu filho tomou a É, vacina e teve o diagnóstico.
Então, Meu vamos coração de fazer. mãe, meu coração de mãe me conta que foi a vacina. Então, vamos fazer as perguntas clássicas. Quantas crianças tomaram a mesma vacina que o seu filho e não têm autismo? Ó, acabei de achar. Doutor, me tira uma dúvida. Você acha que as vacinas estão causando autismo? Isso mesmo, ó, achei a Não, pergunta. não sou eu que não acho. É o mundo da ciência que já colocou isso absolutamente fora de questão. Não é mais coisa que se duvida. Existem efeitos colaterais graves de vacina em cerca de um para cada 10 mil pessoas que recebem vacina. Pode causar convulsão, pode causar febre alta, pode causar um período de 3, 4, 5 dias que a criança não para de gritar, de gemer, mas não tem autismo. Então, isso está fora, já não deveria ser mais discutido, né? É uma coisa assim que já foi tão debatida. As pesquisas já mostraram. O mundo científico insiste. Quer dizer, não adianta ficar insistindo nessa coisa. E lembre-se, voltou a coqueluche, voltou sarampo, vai voltar a paralisia infantil, indiscutivelmente. Ai, que agonia. Então, e vai voltar. Ai, O índice de vacinação no Brasil caiu brutalmente nos últimos anos. E você ouve coisas incríveis, né? Ah, gente atribuindo qualquer coisa à vacina que tomou. Não, a vacina não costuma causar esse tipo de problema. Quem teria interesse em promover a doença na população vacinando com uma droga que tem tanto risco? Ninguém. Mas o negacionismo insiste nessa tecla. A desinformação, você ouve entre os políticos brasileiros hoje essa afirmação. sim, um absurdo. Então, mas é uma pena, porque não tem evidência nenhuma para isso. Esquece isso, essa bobagem. Vacine seu filho. Sim. Ó, tem uma outra pergunta aqui, que até já foi tema de live. Aqui tem uma live falando um pouco melhor sobre isso. Qual é o exame mais adequado para diagnóstico de TEA? TEA não se faz diagnóstico por exame. Perfeito. Para que servem os exames? Para encontrar alguma comorbidade ou para identificar algo que não é TEA, mas que parece. Não tem exame. O diagnóstico de TEA é eminentemente clínico. Nós temos uma live só sobre isso, né, doutor? Para quem perguntou, pode fuçar aqui as nossas lives ou no nosso Instagram ou no canal do YouTube da BA, do Dr. Salomão, tem. Doutor, estamos terminando, mas deixa eu fazer aqui uma outra pergunta que a gente também já falou disso aqui em algumas conversas, mas acho que vale a pena voltar. Doutor, já tem um filho TEA. Se tiver outro, tem chance de ter TEA também? Primeiro, precisa ver se ele tem X frágil ou não. Se não tiver X frágil, o risco de você ter um outro filho afetado varia de 8 a 12%. Se você comparar com 1% da população geral, é alto. Mas se você tiver X frágil, vai para 50%. Perfeito. Então, o diagnóstico de X frágil tem que ser feito até para garantir um bom aconselhamento familiar. Por isso que quando eu faço suspeita diagnóstica de TEA em criança pequena, mesmo na ausência de qualquer alteração física, eu peço o X frágil. Porque para poder responder exatamente essa pergunta. Entendi. Como é que você faz para diminuir o risco? Não engorde, não tome remédio e torça, né? Reza, para que você esteja fora desses 12%. Perfeito. Tem uma pessoa que pediu aqui para responder a pergunta, é a Karina. Karina, eu não sei se eu entendi, eu vou ler o seu texto aqui. Se eu não conseguir responder, você pode me mandar no direct que eu encaminho a sua pergunta depois para o doutor, tá? De vez em quando acontece isso.
que a gente está concluindo a live, mas eu vou, como ela pediu aqui algumas vezes, me responde, vou tentar. Doutor, me indicaram para eu passar com o senhor, mas não consigo ir para Campinas, eu não terminei de ler. Meu bebê foi diagnosticado, aí depois ela coloca aqui, eu acho que o bebê dela tem 2 anos. Meu bebê foi diagnosticado com distrofia muscular, distroglicanopatia. Eu tô sem óculos, então talvez eu leia errado, tá? Distroglicanopatias. Cintura membro, tipo C. Uhum. Ali eu não vi uma pergunta. O senhor pode falar um pouquinho, doutor? Eu acho que ela quer ouvir um pouquinho sobre o tema. Ah, não, isso é outra coisa. É uma doença muscular congênita, que tem um curso variável. Alguns são de curso mais progressivo do que outros, mas essa criança tem que ser orientada por um especialista em doença muscular, né? O tratamento é sintomático, basicamente fisioterapia, terapia ocupacional, etc. E dependendo do tipo, essa criança vai ter um curso mais ou menos progressivo. Mas eu não tenho nem elementos para chutar isso, não sei, não conheço essa criança, mas eu sugiro que ela tenha um acompanhamento por um profissional que seja especialista em doença muscular. Perfeito, perfeito. Acho que eu respondi. Doutor, então, como sempre, voou o tempo. Mais um papo. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Se passou alguma pergunta, pode enviar pelo direct que a gente encaminha, né, doutor? É. E a gente se vê daqui a 15 dias, Daqui a 15 dias. né? Um abraço, doutor. Bom descanso. Um beijo. Pessoal, obrigada. Bom descanso a todos. Até. Tchau, tchau. Tchau.